O sistema previdenciário ele é contributivo. Então, se a pessoa nunca contribuiu, ela nunca vai se aposentar pelo regime previdenciário. A aposentadoria por idade são dois requisitos. O homem precisa de 65 anos de idade e ao menos 15 anos de contribuição. Mulher, 60 anos de idade e ao menos 15 anos de contribuição. Então, se não contribuiu, não vai aposentar pela Previdência Social. Sobra o quê? Sobra o benefício assistencial, que já é da parte da assistência, né? Aquelas pessoas que completam daí 65 anos e comprovarem que vivem em estado de pobreza, estado de miserabilidade, daí pode tentar e requerer um benefício assistencial. Benefício assistencial existem duas espécies: benefício assistencial ao idoso, que é aquela pessoa pobre que tem 65 anos, não tem condição de trabalhar e nem que a sua família provenha o próprio sustento, e o benefício assistencial ao deficiente, para aquela pessoa que também é pobre e tem uma deficiência que a impeça de trabalhar. Agora, quando a pessoa contribui, quanto tempo ela precisa de contribuição, o homem ou a mulher, para ter aposentadoria? Aposentadoria por tempo de contribuição, né, que é uma das espécies de aposentadoria. O homem precisa ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. A mulher são 5 anos a menos. Então, tem que contribuir. O sistema é contributivo, né? Quando inclui periculosidade, esse tempo, ele diminui ou ele soma? Ele pode somar. Por exemplo, eu tenho aposentadoria por tempo de contribuição. Eu tenho que ter uma carência mínima, que são 180 contribuições, são 15 anos de contribuição. Eu posso somar, agregar, né, esses 20 anos que faltam com período de roça, por exemplo. Então, se a pessoa, mais da época dos nossos pais, nossos avós, né, foram nascidos, criados no meio rural. Então, era comum naquela época, para quem era nascido e criado no meio rural, ficar até os 20, aos 25 anos de idade. Então, hoje é possível entrar na justiça, desde que comprove através de documentos e testemunhas, que eu trabalhei no meio rural, dos meus 12 até os meus 20 anos, por exemplo. Então, eu consigo ganhar 8 anos de tempo de serviço, que vai agregar na minha aposentadoria por tempo de contribuição. Então, às vezes, eu tenho 30 anos de cidade, de trabalho urbano, contribuído certinho, com registro em carteira ou até com recolhimento em carnê. Faltam 5 anos, eu posso ver se eu tenho lá atrás 5 anos de trabalho no meio rural. O que faz para provar que a pessoa trabalhou? Quais são os requisitos como prova? Prova, né? Ela pode ir atrás de documentos, ela precisa, né, ir atrás de documentos contemporâneos aos fatos que ela quer provar. Então, se eu quero provar que eu trabalhei na roça lá entre 80 e 85, nós instruímos o cliente atrás de documentos daquele período, entre 80 e 85. Certidão de nascimento dos irmãos, provavelmente consta a profissão do pai como lavrador, já que a família era família de lavradores. Reservista antigo, que era uma cartela com foto, lá tinha a profissão que a pessoa declarava quando fez o alistamento militar. Título de eleitor antigo, também era uma cartela com foto. Tem lá o campo para a pessoa colocar a profissão que ela declarou quando ela fez o primeiro título de eleitor, carteirinha de sindicato, fotos, né? Certidão de casamento, às vezes quando a pessoa casou ainda estava no meio rural. Então tem N documentos que a pessoa pode correr atrás, né? Daquela época, serve como indício, né? Como meio de prova que ela realmente era trabalhadora rural, ela e a família. Isso aí precisa ser corroborado por 3 testemunhas. O INSS diz de no mínimo 3 testemunhas para comprovar. Então, a pessoa corre atrás da documentação contemporânea à época e testemunhas.